Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje continuaremos o nosso papo que está muito gostoso sobre etiqueta empresarial série 4. Para isso contamos com a presença do professor Emílio Cirilo. Obrigada pela presença, muito professor. Muito obrigado, eu é que agradeço novamente o convite. O professor Cirilo é formado em MBA em Liderança e Estratégia Organizacional e mestre em Administração. Atualmente é professor do MBA e da pós-graduação da Unisa. Professor, na semana passada o senhor deu muitas dicas para executivos e funcionários em geral de como se portarem dentro das empresas, em reuniões externas, internas, em eventos. E muitas outras dicas, né, de conduta em várias especialidades. E hoje falaremos sobre o gerenciamento do tempo. Opa! Aquelas coisas importantes, urgentes, o que o senhor poderia falar sobre isso? Primeiro que o que se recomenda é que as pessoas, não só os gerentes, mas todos, devam ter um controle sobre o seu tempo. A gestão do tempo é aquilo que as pessoas pouco fazem, porque nós sabemos que existem muitos desperdiçadores de tempo. E, na verdade, as pessoas não ligam muito para isso. O que se recomenda? Primeiro, como você gerir o seu tempo? Porque o tempo é uma demanda inelástica. Só tem 24 horas, não dá para fazer uma hora extra. Então, o que nós devemos fazer? Primeiro, priorizar as tarefas. Então, na primeira parte do dia, na manhã, quando chegarmos, antes de abrir os e-mails, porque quando você entra na empresa e abre o seu computador, vem os e-mails, você primeiro vai responder todos os e-mails e você deixou de fazer aquela sua tarefa que você já estava planejada do dia anterior. Então, o que se recomenda? Priorize. Faça uma lista, mas por escrito. O que eu vou fazer? Isso, e determine o tempo que você vai gastar. O que ocorre é que você, nessas prioridades, provavelmente, algumas não sejam feitas nesse dia. Mas ela passa a ser, o dia anterior passa a ser a prioridade próxima do dia seguinte. O que normalmente acontece é que alguns dos grandes desperdiçadores do tempo é o telefone. Ou fixo ou celular. Por quê? Porque as pessoas entram naquele teu trabalho. Você está aqui concentrado, mas você toca o telefone e você atende. Você interrompe aquela atividade e, de repente, você sai desse foco e vai fazer outra atividade. Por quê? Porque foi uma solicitação extra do seu tempo. O que acontece? Se as pessoas forem preparadas, elas podem qualificar a urgência desse telefone. Certo. Então a pessoa pediu, olha, você pode me fazer, é urgente. Porque todo mundo pede urgência. E o urgente, das pessoas quando falam em urgência, o que é urgente? Porque de repente as pessoas falam assim, mas o meu é urgente. Todos são urgentes. E como tudo é urgente, você não sabe qual atender primeiro. Então quando as pessoas dizem para você, Rosângela, por favor, você pode me fazer o levantamento da pauta, não sei. Você vai falar assim, eu até posso, mas não no momento. Por quê? Eu estou com outra tarefa na frente. E para elaborar essa lista de prioridades, o ideal seria o dia anterior? Sempre o dia anterior. Sempre o dia anterior. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa multinacional e eu tinha uma secretária que realmente era extremamente eficiente. Ela priorizava e não saía da linha. E eu viajava muito. Então era só ligar e ela dava toda a prioridade. Então o importante é que as pessoas priorizem seu tempo. Como gastar seu tempo? Por exemplo, um dos grandes desperdiçadores do tempo é quando você é interrompido por diversas tarefas de outras pessoas que querem que você faça. Segundo, ou terceiro, é quando você é chamada para uma reunião urgente e que não estava na sua pauta. Ou seja, quantos desperdiçadores temos, né? Sem contar agora dos e-mails.
Mas, às vezes, o próprio diretor ou o chefe precisa de algo extremamente urgente, com outras urgências na fila. Exatamente. Eu tenho um filme que eu passo quando eu dou treinamento em empresas, é exatamente esse modelo. Um chefe, um diretor, pede para funcionário, venha imediatamente ao laboratório e tal. Mas olha, eu estou aqui para atender aquela empresa que é aquele pedido que nós precisamos. Ele diz, não importa, venha já. Exatamente. E ela, o que fez? Deixou o cliente e foi atender o diretor. Consequência, a empresa perdeu o pedido. Puxa. Por quê? Porque, na verdade, a prioridade era aquela primeira. Então, as pessoas não respeitam muito essa prioridade. Então, deve ser respeitado. Então, todo dia, você terminou o dia, o que você não fez daquela prioridade, você volta para o dia seguinte e vai fazer aquela que ficou. E assim você vai. Vão entrando as novas, né? Vão entrando novas. Então, você vai priorizando. Porque o que fala de urgência e urgência urgentíssima, né? Ou então, o que é importante. O que é importante. Então, é aquele que diz, né? Ah, prioridade 0, prioridade 1. Ou seja, cuidado, porque quem prioriza? Você é que precisa ter a sensibilidade de saber o grau de importância. Porque muitas vezes as pessoas solicitam, todo mundo solicita, com urgência. Mas será que era tão urgente para você parar aquele trabalho que já estava com urgência? Para você fazer essa urgência? No caso do diretor, a secretária com a visão do todo, ela é deselegante ela perguntar, olha, tem isso, isso e isso. O que você prefere? Fantástico. É exatamente isso. Se é o mesmo chefe que pergunta, faça isso, a pessoa tem que exatamente dizer, olha, foi solicitado isto e isto. Agora está me solicitando a quarta coisa. Qual é a urgência que você quer para isso? Eu paro esse, paro aquele, o que você quer? Ah, então, essa daqui passou para frente. Ah, então tá bom. Que aí tira a responsabilidade. Não é tirar a responsabilidade, é atribuir a responsabilidade para aquela nova tarefa. Então, aqui realmente é a mais urgente. Que classificou-se como a mais urgente e, na verdade, não era, até então não estava na pauta. Mas o processo de decisão, se nós conseguirmos pegar através do diretor do apoio e que ele decide, não faz isso, ou não, faça isso, e a segunda passa a ser essa, está perfeito. Mas só que as pessoas não fazem isso. Elas fazem, usam até uma expressão que apaga o incêndio, né? O apagar incêndio que é terrível, porque uma coisa que as pessoas são treinadas é para fazer tarefas. Nós podemos apagar um incêndio? Às vezes sim, uma vez por mês, no fim do mês, relatório, fechamento e tudo mais. O que eu não posso é apagar incêndio todo dia, porque eu não sou treinado para bombeiro. É verdade, porque as pessoas acabam se prejudicando. Então, o que se deve fazer é exatamente priorizar e deixar que o chefe decida qual é a prioridade maior. E às vezes, eu já vi casos em que um diretor de uma área pede uma coisa e o diretor de outra área pede outra. E aí, o que você deve fazer? Faça uma gentileza. Converse com o meu diretor ou o diretor da área X e vocês decidam qual eu devo fazer. Certo. Eu estou aqui disponível. Decidam, eu faço essa ou faço aquela primeiro. Aí resolve. Aí resolve, porque não adianta, não é a minha decisão, né? A decisão é de cima, né? Do superior então, imediato. É o superior imediato, né? Aí ainda fica aquele coisa, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Nós estamos conversando sobre etiqueta empresarial, como administrar o seu tempo dentro da empresa. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. Professoras da Unisa lançam na Livraria da Vila os livros Alfabetização em 3 Propostas e Conversa sobre Números, Ações e Operações. Foi a partir daí, né, da sala de aula, que eu fui construindo essa prática, fui dando todo um acabamento teórico. Uma delas tem uma história um pouco da herança, né, porque foi um método integral construído, elaborado pelo meu pai na Argentina. Outra proposta
que é o socioconstrutivismo, que eu trago aqui ideias também práticas e com seu respectivo fundamento teórico. E, por último, os fundamentos da abordagem de consciência fonológica para a construção de consciência fonológica, também com propostas de atividades. Luzia Faraco, autora de Conversas sobre Números, Ações e Operações, explica que o objetivo do livro é descomplicar a matemática. Nesse livro, eu trabalho a construção dos aspectos elementares da educação matemática. A questão do número, a questão das operações. Mas a ideia central é desmistificar que a matemática é difícil, que é complicada. A ideia é passar que a criança tem e pode construir a matemática brincando. Esses livros estão direcionados aos estudantes de pedagogia, aos professores do ensino fundamental 1 e educação infantil, aos psicopedagogos, se a criança tem uma dificuldade de aprendizagem de matemática específica, e aos pais e pessoas interessadas, pessoas que acreditam e têm interesse em conhecer como é que a matemática pode ser divertida, descomplicada, natural, fácil. Olá, nós estamos conversando com o professor Cirilo sobre administração do tempo dentro da empresa. E agora, professor, a conduta para o uso de e-mails. Como priorizar os e-mails urgentes, importantíssimos, aqueles que não podem ser protelados na resposta? E uma das coisas que me vem sempre à mente é que com o advindo, né, da internet, o que nós não tínhamos alguns anos atrás, exato, e as coisas eram mais lentas, eram por carta, demoravam, enfim, era um ritmo de vida, né, completamente diferente, fazia memorando. E hoje, um dos grandes desperdiçadores do tempo é o e-mail. Por quê? Porque na hora que você abre os e-mails, a tua caixa está abarrotada, né? Além dos spams, né? Que aí você tem que separar. Mas dos e-mails, quando você começa a querer responder a todos, e eu vou dizer ainda dentro do capítulo de administração do tempo, dedique um determinado tempo do dia. Eu vou abrir meus e-mails às 10 horas da manhã. Então, das 10 às 11, das 10 às 12... Esse seria um bom horário? Esse seria um bom horário, porque já todo mundo já mandou, né? Uhum. Então, ontem à noite. Mandaram, então, tem como você... Aí você, entre 10 e meio-dia, então você passa a responder aqueles e-mails. E aí, um problema é que eu vejo dentro das empresas. As pessoas estão trabalhando e aparece no cantinho lá. Chegou um e-mail. Uhum. Ele para o que está fazendo para abrir o e-mail. Quer dizer, o tempo que está perdendo. Então, aquilo lá não é para fazer. Tem que ser feito num determinado horário. E pior disso é que as pessoas se atêm tanto ao e-mail e muitas vezes, para você responder um e-mail, você precisa sair do seu local de trabalho e buscar informações. Essas informações nem sempre estão disponíveis. Então, você tem que falar com A, com B, para poder responder ou fazer determinada tarefa. Então, você vai perder mais tempo do que você imaginava. Você precisa tomar cuidado quando você se propõe a responder os e-mails. Então, eu vou responder das 10 ao meio-dia. Ótimo, perfeito. E aí, eu só vou abrir no dia seguinte. E no finalzinho da tarde não funciona? Olha, na verdade, é que muitas vezes você abrir no final da tarde, você não vai ter tempo de resposta. A não ser que você mesmo programe e diga... me mande a partir das 14 horas, das 16 horas, você me mande, porque eu respondo imediatamente. Então, você pode ter 2 horários dela. Mas você percebe que de um trabalho de 8 horas, você está dedicando 3 horas. Para e-mails. Só para e-mails. Quer dizer, é muito tempo. É muito tempo. É um grande desperdiçador. E aqui eu vou aproveitar o ensejo do e-mail e dizer os maiores erros que são cometidos nos e-mails. As pessoas estão desaprendendo de escrever e criando um novo vocabulário.
E errado, Nazir. E errado. Por quê? Vai escrever também, põe TB. Abrevia. Tudo abreviado. Para quê? Para ganhar tempo, né? E começa a escrever errado. Eu vejo nos trabalhos dos alunos, o vício que quando eles escrevem um trabalho que tem que entregar como parte da sua formação, eles cometem esse mesmo erro, porque estão viciados nessa abreviatura. E eu chamo a atenção, olha lá, desculpa, mas é verdade, porque está acostumado. Então, olha só o quanto isso pode ocasionar, né? Então, voltar um pouquinho, só para fechar a parte de e-mail, se planeje para responder os e-mails. Os e-mails têm que ter bem certinho, porque você vai dedicar muito tempo. E os spams nem precisa se dar o trabalho de verificar o que é, porque são propagandas, são isso, é que, lixo mesmo. Infelizmente a gente recebe, né? Infelizmente. Mas a gente pode detectar e você pode separar. Mas você tem muitas vezes que pessoas, amigos seus, mandam mandam anexo e você precisa daquela informação ou precisa daquela... Ou seja, então a gente precisa olhar tudo e perde mais tempo. É verdade. Nós estamos conversando sobre etiqueta empresarial. Nós vamos a um rápido intervalo e depois seguiremos no último bloco com um tema polêmico, fofocas dentro da empresa. Até já. O Colégio Unisa está com matrículas abertas para 2010. Com 22 anos de existência e tradição em ensino de qualidade, o colégio oferece ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e mais 13 opções de cursos técnicos profissionalizantes em diversas áreas, além de proporcionar aos seus alunos escolas de artes, esportes e idiomas. O grande diferencial é a nossa grade curricular. Nós temos uma grade curricular ampla que permite isto. Os alunos, desde o primeiro ano do ensino fundamental, têm contato com professores especialistas nas diferentes áreas. Então, música, arte, educação física, informática educativa, sala de leitura, inglês, espanhol. Tudo isso, desde o ensino fundamental, já é trabalhado com professores especialistas